Olá, estamos de volta, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto da SEDUC em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Ivair Alves e o nosso tema de hoje é o artigo de opinião, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Pois bem, iremos para as nossas expectativas de aprendizagem para hoje. Ler artigos de opinião, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos. Refletir sobre o emprego de palavras ou expressões que articulam no artigo de opinião, as conjunções, os advérbios. O artigo de opinião é um gênero dissertativo argumentativo. O articulista, então, vai trabalhar um tema recorrente, um tema polêmico. Então é muito importante que nesses textos nós estejamos atentos para perceber qual é o tema e qual é a tese defendida pelo articulista. O foco principal é a sua função social. No caso desses textos argumentativos, devemos ter em mente que a principal função é a defesa de um posicionamento crítico. Então, o artigo de opinião, tendo em vista a sua função social, de ser um texto argumentativo, é a defesa de um ponto de vista. Podemos afirmar que a essência desse tipo de texto é a opinião do autor, também conhecida como tese. Muito importante, ao nos depararmos com o artigo de opinião, reconhecer o tema. Qual é o tema que o articulista está tratando neste artigo? Identificar a tese no texto, ou seja, qual é o posicionamento crítico do autor. E para hoje nós também vamos trabalhar reconhecer o efeito de sentido de uma palavra ou uma expressão. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um artigo do Juarez Alves Júnior, e ele traz como título: quer liderar? Seja honesto. Então, o fragmento desse parágrafo. A resposta à pergunta do título é o que aponta a pesquisa realizada com 4 diferentes grupos, 2 de civis e 2 de militares. A figura do líder é primordial associada à honestidade. Então é importante que nós estejamos observando qual é o tema e qual a tese. Então, para adiantar, eu trouxe aqui a parte destacada, falando em liderança, em honestidade. O articulista defende como tese que a figura do líder é primordial associada à honestidade. Trouxe também aqui uma sequência do desenvolvimento, um pequeno fragmento, para vocês perceberem que o assunto recorrente ele vai sendo desenvolvido e sendo articulado dessa forma, com a argumentação sobre o tema, sobre a tese. A honestidade é o valor de quem apresenta probidade, honradez, que não se deixa corromper. Por sua vez, a responsabilidade diz respeito à obrigação de responder pelas ações próprias ou de outrem que esteja realizando atividades conforme determinação. É importante a gente perceber que o assunto ele vai sendo trabalhado gradativamente até chegar a uma conclusão onde o articulista retoma o seu ponto de vista e reforça a sua opinião. A integridade está associada à conduta reta, à pessoa ética. Está ligado à inteireza de ser pleno, um caráter sem falhas. Portanto, responsabilidade e integridade estão intimamente associados à honestidade. Então, esta é a conclusão. E algumas palavrinhas aqui, eu sublinhei aqui, destaquei, a conjunção portanto, que é o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Nós iremos perceber a importância desses conectivos na produção dos textos. Retomando, o nosso artigo de opinião, qual o tema? O tema de hoje, então, sobre liderança. Qual a tese defendida? A figura do líder é primordial associada à honestidade. Tema e tese. Muito importante que a gente perceba sempre nestes textos dissertativos argumentativos. Falaremos então sobre a importância dos conectivos. São palavras ou expressões que ligam frases e orações. Nós vamos trabalhar, em primeiro momento, as orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas
elas são independentes, período composto. Mas quando nós falamos da coordenada sindética, quer dizer que ela exige a presença de uma conjunção, de um conectivo. Então, as orações coordenadas sindéticas são orações introduzidas por uma conjunção. Voltando ao último parágrafo da conclusão, eu destaquei, portanto, responsabilidade e integridade são intimamente associados à honestidade. Esta conjunção ela é conclusiva. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética conclusiva, porque essa conjunção está relacionada à noção de conclusão do conteúdo exposto na oração no período anterior. Temos as conjunções aditivas, elas relacionam-se à noção de sequencialidade, de soma e de adição. Olha os exemplos. Chegamos à praia e nadamos. Não faz e nem deixa ninguém fazer. Então, elas estabelecem apenas a ideia de adição, de soma. As adversativas, ela está relacionada à noção de oposição, de contrário, de quebra de expectativa. Ela gera um contraste em relação à oração, à primeira oração. Eles queriam muito ir para o cinema, mas foram para o teatro. Temos também as explicativas, que está relacionada à noção de justificativa, de explicação do conteúdo da oração anterior. Vejamos o exemplo. Ela saiu mais cedo do show porque tinha aula no outro dia. Percebam que a conjunção aqui, ela explica o enunciado da oração anterior. Finalmente, das coordenadas, nós temos a alternativa, que ela relaciona uma noção de escolha, de alternância. Ou você estuda para a prova, ou você vai perder o ano. Então, uma coisa ou outra. Então, esses são exemplos de orações coordenadas sindéticas. É importante que vocês façam uma revisão, que estudem, que pesquisem sobre isso, que vai ajudar também na construção dos seus textos. Agora vamos para uma outra modalidade, são as orações subordinadas adverbiais. Exercem a função de advérbio e funcionam como um adjunto adverbial. Elas são iniciadas com uma conjunção subordinativa de acordo com a circunstância que exprimem nas frases. Então, atenção para isso. Elas são introduzidas para indicar uma circunstância que exprimem as frases. Trouxe apenas exemplos, então nós vamos falar sobre as subordinadas adverbiais causais. O próprio nome já indica, é uma causa. Então eu vejo a oração principal, não fomos à festa. E a introduz, então, com esse conectivo, visto que estava chovendo. Então aqui nós temos a ideia dessa oração subordinada, que ela está indicando a causa do porquê não foram à festa. Temos também as comparativas. Percebam, Paula é estudiosa tanto quanto o seu irmão. Esse conectivo aqui, esse adjunto adverbial, dá uma ideia de comparação. As concessivas, ela vai estabelecer uma ideia contrária à frase da primeira oração, da oração principal. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então aqui a gente percebe a impossibilidade dela fazer o que ela gosta. Temos também as subordinadas condicionais, que indicam uma condição. Iremos à festa, perceba a subordinada, desde que não chova. Então apresentam uma condição. Temos as conformativas, é estar em conformidade com algo. Trouxe um exemplo do artigo. A obrigação de responder pelas ações próprias ou de outrem que esteja relacionada à atividade conforme a determinação. É estar em conformidade. Temos as consecutivas, que indicam uma consequência. O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. De forma que não conseguimos ouvir a apresentação, é a consequência, né, relacionada à primeira oração, a oração principal, pelo fato do palestrante ter falado tão baixo. Temos as orações subordinadas adverbiais finais, ela vai indicar uma finalidade. Olha o exemplo. Estamos aqui para trabalhar. Para trabalhar, a oração subordinada que indica essa finalidade.
As temporais, o próprio nome já deixa bem claro, ela vai indicar uma circunstância de tempo, temporal. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. E, finalmente, as proporcionais. Indica proporção. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, é muito importante que vocês estejam revisando esses conectivos. A dica é, esses conectivos são muito importantes para estabelecer no seu texto a coesão textual. Pesquisem sobre o conteúdo de hoje, e isso irá ajudar você a produzir ótimos textos, coesos e coerentes. E é pensar nessa produção também, ok? Então, nós já estamos aqui dando o nosso tchau. Não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos a aula de língua inglesa com a professora Lia Leme, para você que é estudante da 3ª série do ensino médio. Até a próxima, galerinha, e um forte abraço. Até mais.